Primeiro parágrafo? Lê os 2 primeiros parágrafos. Deixa eu abrir aqui a tela. Vamos lá. Caso de Burro Machado de Assis. Pode começar. Como é que a tela tá bugando aqui? Ela não para de mexer. Ainda está ajeitando. Pronto. Quinta-feira à tarde, pouco mais de 3 horas, vi uma coisa tão interessante que determinei logo de começar por ela esta crônica. Agora, porém, no momento de pegar na pena, receio achar no leitor menor gosto que eu para um espetáculo, que lhe parecerá vulgar e, porventura, torpe. Torpe, sei lá. Releve a importância. Os gostos não são iguais. Entre a grade do jardim da Praça 15 de Novembro e o lugar onde era o antigo passadiço, ao pé dos trilhos de bondes, estava um burro deitado. O lugar não era próprio para remanso de burros, onde concluí que não estaria deitado, mas caído. Instantes depois, vimos, eu, eu ia com um amigo, vimos o burro levantar a cabeça e meio corpo. Os ossos furavam-lhe a pele. Os olhos meio tortos fechavam-se de quando em quando. O infeliz Calma aí, tio, tá mexendo. O infeliz cabeceava, mas tão frouxamente que parecia estar próximo do fim. Pronto. Michael. Diante do animal havia algum capim espalhado e uma lata com água. Logo não foi abandonado inteiramente. Alguma piedade houve no dono ou quem quer que seja que deixou na praça. Com essa última refeição à vista. Não foi pequena a ação. Se o autor dela é um homem que leia crônicas, e caso ler esta, receba daqui um aperto de mão. O burro não comeu do capim, nem bebeu da água. Estava já para outros capins e outras águas, em campos mais largos e eternos. Meia dúzia de curiosos tinham parado ao pé do animal. Um deles, menino de 10 anos, empunhava uma vara, e se não sentia o desejo de dar com ela na anca do burro, para espertá-lo. Então, eu não sei conhecer meninos, porque ele não estava do lado do pescoço, mas justamente do lado da anca. Diga-se a verdade, não o fez. O menos, ao menos enquanto ali estive, que foram poucos minutos. Esses poucos minutos, porém, valeram por 1 hora ou 2. Se há justiça na terra, valerão por um século. Tal foi a descoberta que me pareceu fazer, e aqui deixo recomendada aos estudiosos. O Pronto. que me Matheus. parece. Pedi para o Matheus dar continuidade. Muito obrigado. O que me pareceu é que o burro fazia exame de consciência, indiferente aos curiosos. Indiferente aos curiosos, posso continuar? Pode. Como capim a água, tinha no olhar a expressão dos meditativos. Era um trabalho este remoque popular. Por pensar, morreu um burro. Mostra que o fenômeno foi mal entendido dos que a princípio os viram. O pensamento não é a causa da morte. A morte é o que torna necessário. Quanto à matéria do pensamento, não há dúvidas que é exame da consciência. Agora, qual foi o exame da consciência daquele burro? É o que presumo ter lido no caso. Tempo ali que gastei. Sou outro chapolim, porventura maior. Nada se fez palavra escrita, mas ideias íntimas de criaturas que não podiam exprimi-las verbalmente. E diria o burro:
Por mais que vasculhe a consciência, não acho o pecado que mereça remorso. Não furtei, não menti, não matei, não caluniei, não ofendi nenhuma pessoa. Em toda a minha vida, se dei 3 coices, foi o mais. Isso mesmo antes de haver aprendido maneiras de cidade e de saber o destino do verdadeiro burro, que é apanhar e calar. Quando zurro, usei dele a linguagem. Ultimamente é o que percebi, que não me entendiam, e continuava a zurrar, por ser costume velho. Não com a ideia de gravar ninguém. Nunca dei com um homem no chão. Quando passei tio, tio Buri ao bonde, houve algumas vezes homem morto ou pisado na rua. Mas a prova de que a culpa não era minha é que consegui o cocheiro na fuga. Deixava-me estar aguardando a autoridade. Pronto. Letícia. Calma aqui, que minha câmera está no meio do slide. Passando a ordem mais elevada de ações, não acho em mim a menor lembrança de haver pensado sequer na perturbação da paz pública. Além de ser minha índole contrária a arruaças, a própria reflexão me diz que não. Havendo nenhuma revolução declarando os direitos do burro, tais direitos não existem. Nenhum golpe de Estado foi dado em favor dele. Nenhuma coroa os obrigou. Monarquia, democracia, oligarquia, nenhuma forma de governo teve em conta os interesses de minha espécie. Qualquer que seja o regime, ronco o pau. O pau é minha instituição em pouco temperada, pela tema que é. Em resumo, o meu único defeito, quando não temia, mordia o freio, dando assim um bonito exemplo de submissão e conformidade. Nunca perguntei por sóis nem chuvas. Bastava sentir o freguês no Tio Buri. tiburi, ou o apito do bonde, para sair logo. Até aqui os males que não fiz, vejamos os bens que pratiquei. Pronto. Pedi para. Não, pode ler mais esse parágrafo. A mais de uma aventura amorosa terei servido, levando depressa o tio Buri e o namorado à casa da namorada, ou simplesmente empacada em lugar onde o moço que ia ao bonde podia mirar a moça, que estava na janela. Não poucos devedores serem conduzido para longe de um credor importuno. Ensinei a filosofia a muita gente. Esta é a filosofia que consiste na gravidade do porte e da quietagem dos sentimentos. Quando algum homem desses que chamavam patuscos queria fazer rir os amigos, fui sempre um auxílio deles, deixando que me dessem tapas e punhados de cara, enfim. Não Pronto. percebi. Pedi para Rebeca encerrar. Ô tio, minha internet tá muito ruim, fica travando. Mas dá para ler, vai lá. Ó. O resto e fui andando, não menos. Tá dando pra entender nada. Pois tá certo. Quem falou agora foi o Matheus, sei. Um outro que ainda não leu, pode encerrar o texto. Posso O ler, Dylan. tio? Quem falou? Eu, tio. Eu quem? Eu, Dylan. Ah, então vai, Dylan. É porque não aparece. Quando eu tô projetando a tela, não aparece quem tá falando. Vai lá, Dylan. Não percebi o resto. E fui andando. Não. Gravou, foi? Tão bom. Não tá dando pra escutar, Dylan. Ô tio, é esse tablet, o áudio é ruim. Ô, Ti, a Raíssa tinha pedido pra Eu tô ler usando fone de também. ouvido. Vamos Tô tentar usando mais uma fone de vez. ouvido, hoje deveria estar bom. Vamos tentar mais uma vez, o Dylan. Vai lá, Dylan. Não percebi o resto.
fui andando, alvoroçado que pensaroso, contente da descoberta, não podia furtar minha tristeza de ver que um burro tão bom pensador ia morrer. A consideração, porém, de todos os burros deveriam ter os mesmos dons principais, faz-me ver que ficavam não seriam menos exemplos do que esse, porque se não investigará. Falei isso aí também para a pessoa. Não se Eu falei investigará isso aí mais. também, tio. É, Mais profundamente, o moral do burro, da abelha já escreveu que é superior ao homem, e da formiga também, coletivamente falando, isto é, que suas instituições políticas são superiores às nossas. As racionais, porque não sucederá o mesmo ao burro que o maior. pronto. Sexta-feira, pensando na... Vou pedir para a Raíssa terminar esse último parágrafo. Vai lá, Raíssa. Sexta-feira, passando pela praça 15 de novembro, achei o animal já morto. 2 meninos parados contemplavam o cadáver, espetáculo repugnante. Mas a infância com as ciências é curiosa, sem asco. De tarde já não havia cadáver nem nada. Assim passam os trabalhos deste mundo, sem exagerar o mérito do finado. Força é dizer que, se ele não inventou a pólvora, também não inventou dinamite. Já é alguma coisa neste final de século. Requiscar impasse. Pronto. Então, gostaram do texto? Acharam interessante? Achei ele bem confuso. Bem confuso? Por Também. quê? É mesmo. Subiu um pouco o texto. O Matheus falou. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Vocês viram que ele falava de uma praça, né? Ó, 15 de novembro, né? E no Rio de Janeiro, né? O Machado de Assis era autor do Rio de Janeiro. E é interessante, como a gente tem visto nas crônicas, como as crônicas, elas falam sobre o cotidiano, né? E a gente pode perceber a vida cotidiana ali um pouco, né? Até mesmo nas descrições do burro, né? O que ele fazia? Ele está fazendo uma recapitulação e relembrando, né? A vida dele, as ações dele, e ele estava sempre envolvido em duas ações principais, né? O que ele fazia, né? Em um momento ali, ele puxava o tilbury, né? Que era uma espécie de charrete, né? De locomoção da época, puxado ali por animais, e também os bondinhos, né? Que eram também puxados por animais da época que Machado escreveu, né? Então a gente tem aqui um pouco essa praça, né? Que ele está sendo descrita ali, né? Deixa eu ver se tem alguma imagem da época de Machado. E como a gente tem visto, as crônicas retratam, né, essa vida cotidiana, né? Ó. Mesma praça, a época de Machado de Assis, né? Certo? E o legal Então, é que ele não deu informação se era um burro ou uma pessoa até o segundo parágrafo, né, tio? uhum. E é interessante também, quando tu fala isso, porque mesmo depois de ele dizer, né, que era um animal, a gente pode ser levado a questionar se realmente era só um animal, né? Porque esse animal ele recebe ali características humanas, né? A ponto de nos levar a pensar se realmente ele está só querendo descrever um animal ou se
aquele animal pode funcionar como uma metáfora para um ser humano, né? A gente vai ver nas questões que seguem à frente como ele traz essa reflexão, né? E é interessante quando ele diz assim, ó, também, né? Para mostrar como é cotidiano, né? Ó. Quinta-feira à tarde, pouco mais de 3 horas, e uma coisa tão interessante, né? Ó, que determinei logo de começar por ela esta crônica. Isso quando ele viu, né? Quinta-feira à tarde, ó, pouco mais de 3 horas. No momento ele achou uma coisa muito interessante, né? Mas depois, agora, porém, no momento de pegar na pena, receio achar no leitor menor gosto que eu para um espetáculo. Então ele está se dirigindo ao leitor, né? Pensando que o leitor pode não achar tão interessante assim como ele achou no momento, né? Então ele diz, ó, agora, porém, não sei, né? Se o leitor vai achar tão interessante, né? Se ele pode ter menor gosto que eu para um espetáculo, que ele parecerá vulgar, né? A ideia aqui de que é cotidiano, é uma coisa sem grande importância, né? Porventura torpe, né? Uma coisa até mesmo repugnante, alguém poderia pensar, né? Releve a importância. Os gostos não são iguais, né? Então você vê como Machado consegue se comunicar, né? Como ele consegue falar com o seu leitor, né? E aí ele já traz essa descrição do que estava acontecendo, né? Entre a grade do Jardim da Praça 15 de Novembro, entre a grade, né, a especificidade dele. Então, como a gente já consegue ir montando o cenário, né? Tendo um pouco de informação, a gente conseguiu ver ali a praça, né? Então, você imagina a praça como um local de passagem, né? Onde a população ali se locomovia, os bondes passando, e aí ele se depara com um burro deitado, né? E ele diz aqui, ó, era o antigo passadiço ao pé dos trilhos de bondes, né? Então, os trilhos de bondes, né? Puxados por animais. Havia um burro lá deitado, só que não era um lugar de descanso, né? De burros, né? De remanso. Onde concluí que não estaria deitado, mas caído, né? Instantes depois vimos, eu ia com um amigo, vimos o burro levantar a cabeça e meio corpo. Os ossos furavam-lhe a pele, né? Então a gente já consegue ter mais essa noção, essa imagem, né? Um animal ali moribundo, né? Quase morto e esquelético, né? Os ossos quase furando a pele, né? Então você vê ali essa imagem bem medonha, triste, né? Até mesmo repugnante, né? Os olhos meio mortos fechavam-se de quando em quando. O infeliz cabeceava, mas tão frouxamente que parecia estar próximo do fim, né? Então, os olhos já se fechando, dificuldade de levantar a cabeça, já próximo do fim, né? E é interessante essa parte também, ó. Tudo é interessante, né? Mas essa parte que eu queria chamar a atenção. Diante do animal, havia algum capim espalhado e uma lata com água. Logo, não foi abandonado inteiramente, né? Então, a pessoa que o abandonou ali ainda deixou com algum alimento, né? Alguma guarnição, né? Para ele poder tentar sobreviver. Alguma piedade houve no dono, ou quem quer que seja, que o deixou na praça, com essa última refeição à vista. Não foi pequena ação. Se o autor dela é homem que leia crônicas, e acaso ler esta, receba daqui um aperto de mão. Então, aqui o reconhecimento dele. O burro não comeu do capim, nem bebeu da água. Estava já para outros capins e outras águas, em campos mais largos e eternos. E aqui, vocês conseguem entender de que ele está querendo falar, com a relação aqui? Estava já para outros capins e outras águas, em campos mais largos e Como se ele, eternos. tipo, fosse pro céu. Isso, né? Como se já estivesse indo para outro lugar, né? Para o paraíso aí, para o céu, né? Os burrinhos lá no céu. Imaginou os burrinhos no céu? É, os burrinhos com asinhas assim, sabe? Tipo, unicórnio, Ô, tio, né? coincidência. Unicórnio não, um Pegasus, né? Ô, tio, Tio, é, pro céu, tio? Só uma pergunta, eu tô em dúvida. Pode falar. Os animais vão pro céu? Não sei, o céu dos cachorros, né? Exatamente. Vai lá, quem tava falando? O Michel, era? sou eu.
Era o Dila. Hoje, né? Antes dela começar, eu tava jogando Minecraft. Aí meu burro morreu no jogo. Eu tinha um burro lá e ele morreu. Numa Olha explosão de aí, creeper. vai, Coincidência. vai calhar, né? A mesma situação aqui. Então, meia dúzia de curiosos, né? Estava ali parado ao pé do animal. Um deles, né? Até brinca, né? Um menino de 10 anos empunhava uma vara. E se não sentiu o desejo de dar com ela na anca do burro, né? Na lateral aqui, traseira do burro, para espertá-lo, então eu não sei conhecer meninos, porque ele não estava ao lado do pescoço, mas justamente do lado da anca, né? Com a vara na mão e talvez na figura, na imaginação do autor, quisesse dar com a vara na anca do animal, né? Diga-se a verdade, não fez, ao menos enquanto ali estive, que foram poucos minutos. Então você vê aqui a velocidade do cotidiano, né? A rotina, né? Esses poucos minutos, porém, valeram por 1 hora ou 2. Se há justiça na terra, valerão por um século. Tal foi a descoberta que me pareceu fazer, e aqui deixo recomendada aos estudiosos. E aí ele vai dizer, né? Vai comparar esse burro com o ser humano, vai fazer uma aproximação, né? Talvez esse burro seja uma metáfora da humanidade, né? Como o Mateus colocou no começo, né? Se ele falava realmente só do burro, ou se ele está falando de um homem burro, ou se ele está trazendo esse animal que é tido como tem uma relação com a ignorância, né? Uma falta de conhecimento, mas aproxima o ser humano dele do ser humano como, talvez, em um certo sentido, dizendo, né, que o, o homem talvez não é ignorante, né, para essas questões, não pensa a respeito da vida, não reflete quando chegar o momento de sua morte, talvez, né? Então você perceba que a gente tem várias linhas de interpretação, né? Dentre essas poucas linhas, a gente pode fazer uma série de conjecturas, né? Dentro do que está escrito, né? O que me pareceu é que o burro fazia exame de consciência, né? Indiferente aos curiosos, como ao capim a água, tinha de voltar a expressão, tinha no olhar a expressão dos meditativos. Né? Então ele está ali refletindo a respeito de como foi a vida dele, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Ele vai trazer aqui nesses próximos 3 parágrafos, né? O que o burro estava pensando, né? Qual era a reflexão daquele animal, né? Tem um negócio que fala que quando uma pessoa morre, ela tem 7 minutos de atividade cerebral, né? Uhum. Esses 7 minutos meio que vai passando a vida dela todinha, assim. Pronto. É como você sabe que já não tá morto. E como são 7 minutos, aí você talvez já esteja morto. Você tá lembrando de tudo que aconteceu. Isso que é o déjà vu. E aí você entra num loop infinito, né? Porque aí você pega, passa 7 minutos, você passou a vida toda, inclusive a sua morte. Aí na morte você tem uns 7 minutos de novo. Nesses 7 minutos você morre. Nossa, entrando num É, vida infinita, mano. Segredo pra imortalidade. Pronto, então a gente percebe aqui, ó, logo no início, ó, os pensamentos daquele animal, né? Ó, por mais que vasculhe a consciência, não acha o pecado que mereça remorso, né? Então, um burro pensando em pecado, né? Ele não vai morrer com algum remorso, né? Sem ter feito alguma coisa pelo qual ele se arrependa, né? Ele diz, não furtei, não menti, não matei, não caluniei, não ofendi nenhuma pessoa. Em toda a minha vida, se dei 3 coisas, foi o mais. Isso mesmo antes de haver aprendido maneiras de cidade, de saber o destino do verdadeiro burro, que é apanhar e calar, né? Então, ele viveu uma vida aqui, né, íntegra, né, sem ter cometido nenhum desses pecados, né, segundo ele, e o máximo que ele fez foi dar uns 3 coices, se foi muito, mas antes até mesmo de aprender como era a vida na cidade, né? Ele aprendeu que na cidade o destino do burro é apanhar e ficar calado, né? E quando zurra, quando faz aquele barulho, é só como linguagem, né? Tentando se comunicar, mas ele percebe que ninguém entendia e mesmo assim mantinha o velho costume já porque era um velho costume que não, sem a ideia, né? Sem a intenção de agravar, atrapalhar a vida de ninguém, né? Então ele continua, né? Nunca dei come no chão, quando passei do Tilbury ao bonde, né? Então nunca atropelou ninguém, passando a ordem mais elevada de ações, né?
Ele vai falar de coisas mais grandiosas, né? Não acho em mim a menor lembrança de haver pensado sequer na perturbação da paz pública, ou seja, né? Esse burrinho aqui nunca nem pensou em atrapalhar a vida das pessoas, né? Perturbar a sociedade, né? Fazendo algum tipo de arruaça ou alguma revolução declarada, buscando os direitos do burro, né? Dos burros. Tais direitos não existem, né? Nenhum golpe de Estado foi dado em favor dele, nenhuma coroa os obrigou. Monarquia, democracia, e que a gente percebe o momento que o Brasil estava vivendo, né? O fim da monarquia, o início da democracia. Ele viveu naquele contexto, né? Oligarquia, nenhuma forma de governo teve em conta os interesses da minha espécie, qualquer que seja o regime, ronco o pau. O pau é minha instituição, pouco temperada pela tema que é, em resumo, o meu único defeito, né? Então, ele nunca pensou nessas questões, né? Nunca atrapalhou a vida pública, os acontecimentos cotidianos, sempre seguiu dentro da ordem, né? A única coisa que lhe cabia não era o regime ronco pau, né? Qualquer que seja o regime, ronco pau, ou seja, ele sempre sofria, não apanhava, né? Alguma coisa do tipo, né? Quando não teimava, mordia o freio, dando assim um bonito exemplo de submissão e conformidade. Nunca perguntei por sóis nem chuvas, bastava sentir o freguês no tílburi ou o apito do bonde para sair logo. Até aqui os males que não fiz, vejamos os bens que pratiquei. Então, aqui ele está dizendo as coisas ruins que ele não fez, né? Os males que ele não fez, né? Que ele vai dizer que são coisas elevadas, né? Ações elevadas, né? De como sempre foi submisso e andou de acordo com os conformes, estava sempre pronto para o trabalho, né? Ó. Nunca perguntei por sóis, né? E nem chuvas. Então, tanto fazia sol como chuva, ele estava lá à espera do freguês no tílburi para quando subisse o apito do bonde, então ele pudesse ir ao trabalho, né? E aqui até coisas positivas que ele fez, né, na visão dele, né? A mais de uma aventura amorosa terei servido, levando depressa o tílburi e o namorado à casa da namorada, né? Então, ali unindo amores, né? Ou simplesmente empacando em lugar onde um moço que ia ao bonde podia mirar a moça que estava na janela. Ou então, não poucos devedores terei conduzido para longe de um credor importuno, então, levando os devedores, né, para longe dos seus credores importunos. Ensinei filosofia, esta filosofia que consiste na gravidade do porte e na aquietação dos sentidos. Quando algum homem desses que chamam patuscos, né, que gostam de fazer brincadeirinhas, piadinhas, queria fazer rir os amigos, fui sempre um auxílio deles, né? Então, a gente percebe aqui nesses 3 parágrafos a voz do burro, né, na primeira pessoa, né, os seus pensamentos, os objetos das suas reflexões, né? Então ele, nesses 7 minutos aí, segundo a Fátima, né, tá pensando aí como foi a vida dele, né? Como ele foi um burro de valor, né? Um animal bem quisto, né? Aí o narrador retoma, né? Não percebi o resto e fui andando, né? Não menos alvoroçado que pesaroso, contente da descoberta. Não podia furtar minha tristeza de ver que um burro tão bom pensador ia morrer. A consideração, porém, de que todos os burros devem ter os mesmos dotes principais, fez-me ver que os que ficavam não seriam menos exemplares do que eles, né? Então, aqui um pouco da sensação daquele sujeito que estava descrevendo a ação, refletindo a respeito da vida daquele burrinho ali, né? Porque se não se investigará mais profundamente o moral do burro, aí ele faz algumas reflexões e encerra, né, o desfecho. Sexta-feira passando pela praça 15 de novembro, achei o animal já morto. 2 meninos parados contemplavam um cadáver. Espetáculo repugnante. Mas a infância, como a ciência, é curiosa sem asco, né? Ou seja, é curiosa e não sente essa repugnância, né? Esse nojo, né? Diante daquele espetáculo repugnante para ele, né? Isso sexta-feira de manhã, né? Então, na quinta, o animal estava lá, moribundo. Sexta, o animal já estava morto. E sexta à tarde, de tarde já não havia cadáver nem nada. Assim passam os trabalhos deste mundo. Ele nos leva à reflexão também, né? Assim passam os trabalhos deste mundo. Sem exagerar o mérito do finado, força a dizer que, se ele não inventou a pólvora, também não inventou a dinamite. Já é alguma coisa neste final de século. Descanse em paz, na expressão em latim.
requiescat in pace. Então, descanse em paz, né? Sem exagerar o mérito do finado, força a dizer que se ele não inventou a pólvora, também não inventou a dinamite, já é alguma coisa neste final de século, né? Então ainda pesava essas coisas a favor dele, né? De não ter participado em guerras, né? De não ter inventado a pólvora, muito menos a dinamite. Naquele período de choques, de lutas, de batalhas, já era alguma coisa de grande importância. E aí, acharam interessante? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Será que enquanto eu falava vocês foram todos embora? Todos embora? Tem alguém Não, aí? Chique, que Eu isso? ainda tô aqui. A gente ainda tá aqui. Eu ainda tô aqui. Então, pelo título, era o que vocês imaginavam? Não. Kit, Não, não era como- não. Vocês acham que esse... Eu imaginava ser mesmo um burro de um cara que é burro, não Eu já imaginava burro porque eu é já tinha animal. lido esse texto. eu imaginava que era um animal, eu até respondi, eu ia tratar sobre os animais e o seu habitat natural. Deixa eu Mas só encerrar. eu acho que é porque ninguém espera, né, que o cara vai fazer uma crônica sobre um burro assim que tá morrendo.